Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Amados irmãos e irmãs, é sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estamos aqui para fazermos mais uma breve transmissão. Iremos esclarecer outra passagem bíblica de suma importância. E essa passagem bíblica tem sido usada por muitos céticos, ateus, agnósticos, que duvidam da inspiração bíblica, que duvidam da Sagrada Escritura. Eles têm usado essa passagem para dizer que Jesus não é o Messias, mas que os cristãos escreveram de acordo com seus próprios conceitos, criaram e deturparam essas profecias, fazendo a Jesus cumprir. Então, segundo a visão de muitos céticos e ateus, foi a comunidade cristã que elaborou todas essas profecias. Ou seja, leu o Antigo Testamento e assim fez o Novo. Então, vocês estão entendendo o que é que eu estou querendo dizer aqui? Então, é assim que se baseia muitos céticos e ateus. Então, eles citam Mateus capítulo 2, do 13 ao 15, que diz: E tendo-se eles retirado, e eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei meu filho. Então, essa expressão que nós encontramos no final do versículo 15, do Egito chamei meu filho, é usada por muitos céticos, ateus e agnósticos para dizer que o texto está falando de Israel e não do Messias. Então, eles vão lá para Oséias, capítulo 11, Oséias 11, 1 e 2. Veja, o que diz Oséias, o versículo 1? Oséias 11, 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Então eles dizem, olha, o texto está falando de Israel, diz claramente que é Israel. Quando Israel era menino, eu o amei, do Egito chamei meu filho. E eles seguem. Mas como os chamavam, assim se iam de sua face, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Eles estão vendo, está vendo aqui que dentro do contexto não cabe a Jesus, né? Porque o texto está falando que é de Israel e da desobediência deles, como eles procederam. Então eles acham que aquilo foi uma montagem feita pela comunidade cristã, né? A comunidade cristã criou aquilo que está lá em Mateus capítulo 2. Então veja bem, mas acontece que essas pessoas que dizem isso, esses ateus, esses céticos, esses agnósticos, eles dizem isso porque eles não conhecem os métodos de interpretação judaica. E Mateus, como judeu, sabia muito bem. Por exemplo, existe um método de interpretação no judaísmo chamado Pardes. Veja, então esse método Pardes, veja, ele tem o seu sentido Peshat, que é o seu sentido literal, né? Ele tem o sentido Remes, que é o sentido alegórico. Ele tem o sentido Drash, que é o sentido homilético, e tem o sentido Sod, que é o sentido oculto. Então, por mais que algumas profecias possam ser específicas para dentro de um contexto específico, ela pode se estender, ela pode ter um sentido oculto, certo? E pode se estender para o futuro, para um futuro longínquo, certo? Então, não quer dizer que essa profecia também não se aplique a Jesus. Porque muitas coisas que são atribuídas a Israel são atribuídas também ao Messias. Então veja, Israel é chamado de servo sofredor, servo.
É o servo do Senhor, na verdade. Então, o Messias é visto como servo sofredor, que também os judeus ortodoxos dizem que Isaías 53 está falando de Israel. Mas quando a gente vai analisar, a gente vê que Isaías 53 não está falando de Israel, porque Israel não pode fazer expiação por si mesmo. Não é? Então, nós poderíamos até falar de maneira abrangente aqui sobre Isaías capítulo 53, mas esse não é o objetivo do vídeo atual que nós estamos fazendo. Mas iremos falar sobre isso em vídeos posteriores. Então fica aqui esclarecido e refutado essa ideia que é usada pelos ateus e pelos céticos, né, de que Oséias capítulo 11 não se aplica a Jesus, certo? Então essa ideia aqui está descartada. Oséias capítulo 11 se aplica literalmente a Israel, mas pode ser aplicada também a Jesus, certo? Pelo seu sentido sólido, certo? Pelo seu sentido oculto. Então existe um sentido por trás desse texto, certo? Então, amados irmãos e irmãs, fica aqui mais uma verdade esclarecida e que Deus possa abençoar a todos vocês e vocês possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe.